partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Terça-feira, 4 de novembro, e o nosso Cafezinho Missioneiro chega com um tema essencial para a vida: saúde, prevenção e cuidado. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsan, Evoluir nos define. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Inspirando Mulheres Netweaving Club, porque inspirar é um movimento ao lado de outras como você. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. E agora também a Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, começa o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Prevenir é sempre o melhor e mais justo do que remediar, disse Sérgio Aroca. E neste mês do Novembro Azul, dedicado à prevenção e à saúde do homem, o nosso bate-papo é sobre oncologia, diagnóstico precoce e inovação no cuidado com a vida. E para essa conversa, a gente recebe aqui nos estúdios o Dr. Lourenço Moresco Sangoi, médico oncologista e especialista em oncogenética, que lidera um trabalho de excelência na Clínica Com. Doutor, seja muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro. Muito boa tarde, Dani. Obrigado pelo convite e boa tarde aos ouvintes. Muito legal essa presença aqui hoje, porque assim, a gente falava antes da importância, né, da gente estar falando também sobre saúde masculina, uma vez que nós temos aí um histórico, né, dos cuidados masculinos, assim, serem bastante menores do que os cuidados femininos, e a gente até riu um pouquinho dos motivos pelo qual os homens acabam adoecendo mais vezes, né, então da importância da gente ter aí um mês dedicado à saúde masculina. E eu gostaria de começar nossa conversa, então, né, a respeito, falando um pouco da clínica mesmo, né? A Com hoje é referência em oncologia, hematologia nas missões, e eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para nós dessa história da clínica, né? Como que surgiu a clínica, qual que era o propósito lá no início, né, da inauguração, de termos uma referência, assim, aqui na cidade, na região. Bom, a Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, ela surgiu no início do ano 2000, através de uma ideia minha e dos meus professores, né, da especialização na Hospital Universidade de Santa Maria, e através de um convite da antiga direção do Hospital Santo Ângelo, porque não havia um serviço de oncologia aqui na região das Missões. O serviço mais perto era Ijuí, e havia uma carência, porque a incidência do câncer já estava naquela época, né, há mais de 20 anos atrás, já estava num crescimento muito grande, e havia uma demanda, porque os pacientes acabavam tendo que sair da cidade, os pacientes de toda a região, e se deslocar até Ijuí para o tratamento. Então, através de uma série de conversas, a gente acabou criando o serviço de oncologia aqui em Santo Ângelo, através, assim, de uma união de vários especialistas, né? Nós temos no serviço oncologistas clínicos, oncologistas pediátricos, hematologistas. Então fica um serviço bastante completo desde o início, né? Que nos permitiu alcançar aí os mais variados tipos de tratamento para o câncer desde aquela época do ano 2000. Claro, as especializações continuam, né? O serviço foi se especializando, trazendo novos profissionais, treinando equipes, e hoje estamos aí com mais de, em torno de 25 anos de atuação aqui na comunidade das Missões. Perfeito. A gente tem hoje, assim, mesmo com toda a modernidade, com toda a inovação que a medicina tem, a gente tem ainda uma grande necessidade, e a gente percebe o tratamento mais humanizado, né, doutora? Assim, a busca de um atendimento que seja realmente humanizado dentro dos diversos setores, enfim, da medicina. Como que funciona ali na clínica? Quais são os diferenciais dessa questão da humanização do atendimento, mesmo com tanta inovação e tecnologia que a gente tenha hoje para atendimento aos pacientes? O tratamento do câncer, há muito tempo, ele se tornou, ele tem uma característica que a gente chama de ser multidisciplinar.
O que quer dizer isso? Tu não consegue, hoje em dia, oferecer um tratamento de qualidade para o paciente só com a consulta médica. Sim. Tu precisa da consulta da enfermagem, tu precisa do acompanhamento psicológico, tu precisa da orientação farmacêutica, tu precisa da orientação nutricional. O tratamento, ele por vários motivos, ele é muito prolongado, ele passa por várias outras especialidades, dependendo da situação, do estágio da doença, do tipo de doença. Ele pode se basear em quimioterapia, em cirurgia, em radioterapia, e costuma ser muito longo. A média de um tratamento, no mínimo, é 6 meses, mas tem tratamentos que se prolongam mais de 1 ano. Sim. Então, os pacientes precisam de todo um suporte, a família precisa de suporte, e tu fazer tudo isso de uma maneira muito técnica não cabe mais nos dias de hoje. Tu precisa humanizar, tu precisa tratar o paciente em vários aspectos, tanto o aspecto da doença, quanto o aspecto emocional, o aspecto nutricional. Tu precisa dar suporte para a família, porque é um diagnóstico que mexe com toda uma estrutura, né? E dependendo da posição que aquele familiar doente tem na família, se ele é, por exemplo, o principal provedor financeiro, né? Isso abala em vários aspectos a estrutura familiar. Então, se tu não der o suporte para essa família, além do suporte técnico para o paciente, fica muito difícil a trajetória do paciente. Então, tu humanizar o tratamento é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer hoje em dia. Sim. E isso oferece qualidade ao tratamento, isso facilita a trajetória do paciente. Dá uma segurança, né, Dá uma doutor? segurança, Bastante, reforça a confiança. Eu nem imagino como seja, eu até no mês passado, né, que a gente falou bastante de Outubro Rosa, nós recebemos aqui também o doutor Adriano Imperatori, e falamos de vários tipos de câncer, e eu relembrei uma vez que eu fiz, né, uma mamografia, apareceu alguma coisinha lá que não era nada grave, mas já foi assim, me abalou emocionalmente imensamente, né? Aí, assim, o diagnóstico, eu imagino, né, a gente, na verdade, pensa em como seria, né, a hora do diagnóstico ali, né? E o quanto que, de fato, a gente tem que estar na mão de bons profissionais, né? Que nos tragam essa confiança, essa segurança de que não, vai acontecer, vou tratar e as coisas vão ficar bem, né? Vai ser trabalhado para que tudo fique bem, né? Quanto que isso é importante a gente ter essa segurança e principalmente essa questão humanitária. Mas a gente tem também hoje, graças à evolução da medicina, né? Muitas tecnologias, né, protocolos internacionais, inclusive, adotados lá na Com. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essas inovações que vocês têm lá na clínica, né, para auxiliar, então, para trazer essa segurança para os pacientes. Bom, assim, de uma maneira geral, os protocolos oncológicos, eles vêm para nós de fora do país. Sim. Porque, embora a produção científica na área de oncologia, e acredito que em outras áreas da medicina tenha crescido muito no Brasil nos últimos anos, e isso é louvável, ainda a grande massa, digamos assim, a grande quantidade de inovação científica, de trabalhos novos, de drogas novas, de experimentos novos que chegam até a prática clínica, a grande maioria disso vem de fora. Né? Mas, de uma maneira geral, digamos assim, a aprovação para uso no Brasil tem sido rápida. Não tem demorado muito para esses protocolos que iniciam fora do país serem autorizados dentro do país. E claro que existe todo um caminho entre a autorização desses tratamentos no país e a incorporação desses tratamentos pelos diversos planos de saúde que a gente tem, inclusive o SUS, que é um plano de saúde público, mas é um plano de saúde. Claro. Então, existe uma diferença, por isso que às vezes, por exemplo, sai na mídia aprovado tal remédio para tratamento de tal patologia, né? Isso causa uma euforia no paciente, e eles vêm e nos perguntam, e tal remédio, mas ele foi aprovado para uso no Brasil, mas ele ainda, os planos de saúde ainda não incorporaram, não entrou no rol da ANS, tem todo um caminho, e isso às vezes se torna meio burocrático. Mas uma vez passado esses caminhos, uma vez autorizado para uso, nós ali na clínica incorporamos rapidamente o uso, né? A partir do momento que o convênio autoriza, a gente está apto a usar. Sim. Né? E para isso a gente se atualiza, os médicos fazem congressos no Brasil, fora do Brasil. O nosso corpo de enfermagem, semana passada estava num congresso internacional de atualização em enfermagem oncológica.
Então a gente procura atualizar todos os membros da equipe, Sim. através de uma educação continuada, de cursos, de discussões, de reuniões, para que quando essas tecnologias estejam ao alcance do uso, ou permitidas para uso, que a gente possa utilizar o mais rápido possível, trazendo benefício sempre para o paciente. Que importante isso, né? Aí o senhor falou aí a questão do SUS, né? A clínica também atende pacientes do SUS? Não. Não. A clínica é privada. O serviço COM é um serviço que atende todos os convênios e pacientes particulares, mas a parte de serviço público do SUS, no qual eu faço parte também, ela funciona no Hospital Santo Anjo. Ah, o Hospital entendi. Santo Anjo, a oncologia pelo SUS funciona dentro do Hospital Santo Anjo. Né? E lá eu presto atendimento E lá o também. senhor também presta atendimento, entendi. Então, digamos assim, eu trabalho no SUS também, mas daí num local diferente. Sim. Aí eu li alguma coisa, doutor, e fiquei curiosa para saber a respeito da questão da oncogenética, né? O quanto que isso vem crescendo nos últimos anos, né? O que ela representa na prática, assim, e até onde que isso muda ou se muda o modo de prevenção e tratamento do câncer? Essa é uma ótima pergunta. A oncogenética, ela cresceu muito nos últimos anos. O que é a oncogenética? É tu estudar o mecanismo de formação de determinado tipo de tumor maligno. Se ele tem ou não a ver com hereditariedade. Se ele passou de pai para filho, né? A gente sabe que 10% de todas as neoplasias malignas, elas têm um caráter hereditário. Se tu colocar isso nos números atuais do câncer, a gente tem uma previsão hoje no país de mais de 700 mil casos novos entre todos os tipos de câncer. E isso vem crescendo. Se tu colocar que 10% disso tem uma origem genética, é muito caso. Nossa, bastante. Só no Brasil. Sim. Né? Então, a partir do momento que se teve conhecimento disso, os estudos genéticos foram muito fomentados no país. Esses testes eram caríssimos para tu descobrir uma origem genética do câncer. Isso barateou muito, chegou ao alcance da população, está incorporado pela ANS, então vários planos de saúde permitem o teste. No SUS é bem mais difícil, mas obedecendo alguns critérios a gente consegue o teste para os pacientes do SUS também, embora esteja ainda muito burocrático. E por que isso é importante? Por dois motivos. Porque a partir do momento que tu detecta que determinada família tem uma tendência genética a desenvolvimento do câncer, tu consegue fazer prevenção. Claro. Existem algumas síndromes genéticas que o risco começa na infância, para tu ter uma ideia. A criança já tem tendência a desenvolver um tipo de câncer infantil. Então tem síndromes em que digamos assim, a possibilidade de tu desenvolver câncer ao longo da vida chega a mais de 80%. Nossa. Imagina, que foi o caso daquela atriz da Angelina Jolie. Sim. Né? E o que você faz então? Tu não pode mudar a tua genética. Tu vai Sim. continuar com essa tendência ao longo da vida, mas tu pode tomar atitudes que reduzem A a chance de tu ter. No caso dela, ela fez cirurgias preventivas, Sim. de retirada precoce da mama e dos ovários. Então é esse tipo de orientação que a oncogenética te dá. E a partir do momento que tu descobre isso num caso familiar, aquela pessoa tem pelo menos 50% de chance de transmitir para o filho. Então tu tem que testar o filho, tu tem que testar os irmãos, tu tem que testar os pais. Isso vai em cadeia, porque em alguém começou. Então tu tem que detectar isso. Tu consegue fazer uma prevenção mais abrangente e tu consegue, às vezes, não impedir o desenvolvimento da doença. Tem situações que a gente não consegue, mas tu consegue detectar muito precocemente. E a grande maioria dos tumores, pelo menos os tumores sólidos, se tu detectar ele precocemente, ele é curável. É extremamente curável, por cirurgia, na maioria das vezes. Então, considerando todos esses números, a oncogenética cresceu muito. E o outro detalhe da oncogenética é que mesmo no paciente que já está com a doença, e tu faz o teste genético e ele dá positivo, dependendo do tipo de teste, muda o tratamento. Então muda a conduta de como tu vai tratar aquele câncer, muda a droga que tu vai usar. Isso abre a possibilidade de uso de outras drogas dirigidas, porque o mecanismo genético é diferente, o mecanismo de desenvolvimento daquele câncer é diferente, então ele sai do convencional, né? Então a oncogenética tem uma série de aplicações hoje em dia, só que tem que ter um certo tipo de cuidado que, assim, como tudo que acontece, tem a
a parte boa e a parte ruim. Então, os testes genéticos popularizaram demais, estão sendo vendidos até na internet. Nossa. Tu pode comprar um teste genético na internet. Normalmente são testes falhos, que dão resultados não confiáveis e que às vezes a pessoa ou toma uma conduta baseada naquilo, é uma conduta errada, que não precisaria, ou fica tranquilo para uma situação que ela tem alguma coisa e o teste deu negativo. Entendeu? Então eu sempre oriento assim, ó, se tiver indicação de fazer o teste genético, procura um profissional da área da genética, claro, ou da oncogenética, e faz isso baseado em orientação, porque senão os resultados são desastrosos. Tu querer cortar caminho, tu querer fazer um tipo de orientação com um profissional não habilitado, ou até sem o profissional, né? Nesses casos da internet, desses testes, que não usam a mesma metodologia dos testes sérios, assim. mais sérios. Eu fico imaginando as pessoas quando se utilizam desse tipo de possibilidade, né, da internet, como o senhor trouxe, porque deve ser um desespero, né? A pessoa fica ali desesperada, buscando caminhos, buscando soluções, alternativas, né? Quando, na verdade, o único caminho e o mais correto é, de fato, estar na mão de um profissional sério, competente, habilitado, para poder cuidar, de fato, da tua saúde, né? E te conduzir da melhor forma aí dentro do tratamento. Doutor, para fechar esse bloco, eu gostaria que o senhor considerasse para nós, né, a essência da clínica, né, da Com. Qual que é a palavra que mais definiria a missão da clínica hoje? Olha, eu não sei se teria uma palavra, assim, o que a gente sempre orienta todos que trabalham conosco, e isso vem da nossa formação, é que a gente tem que gostar do paciente, a gente tem que ser muito responsável com ele, né? Tratar ele da melhor maneira possível, se preocupar com o paciente. Os resultados são consequência disso, né? Tu tem que gostar do que tu está fazendo, tem que estar no lugar certo, e o resto é consequência, as especializações, como tu trata o paciente, e essa orientação vai desde a nossa secretária até os profissionais mais técnicos, assim. Todos têm a mesma orientação, essa preocupação com o paciente, facilitar a vida do paciente, né? Essa é uma palavra importante, né? Do facilitar a vida do paciente. Porque às vezes, assim, ó, tem coisas que acabam sendo muito burocráticas. Então, por exemplo, tu imagina uma família que chega, tem um diagnóstico pesado desses, né? Vai ter que, até começar o tratamento, tem uma série de coisas para fazer. Ele precisa de um exame complementar, ele precisa um exame para melhorar, digamos, o teu laudo patológico, ele precisa fazer uma tomografia, ele precisa fazer um exame que não tenha em Santo Ângelo, e tu larga um monte de papel na mão dele, ele sai perdido da consulta, porque ele já sai com aquele diagnóstico na cabeça. Sim. A família tem todo aquele abalo, daí tu entrega esses papéis para ele, eles não saem assim da clínica, eles pegam esses papéis, eles vão na secretária, a nossa secretária faz toda a orientação, a marcação para eles, dá o caminho, liga quando eles não conseguem, entendeu? Então, por que isso? Porque elas são orientadas a facilitar a vida do paciente. Perfeito. Entendeu? Porque senão ele vai acabar se perdendo em algum momento. Sim. Então, são essas pequenas coisas que eu acredito que fazem a diferença, assim, e a gente prima por isso. Faz toda a diferença. Não tem cabeça com diagnóstico, assim, de pensar em burocracia, né, doutor? Mas ela existe, né? Ela existe, porque depende necessária, né? É necessária, né? Mas que importante esse trabalho, né? Porque é um grande apoio, né? Porque às vezes não tem... Bem como o senhor falou, sai ali atordoado, né, com aquela notícia, e ainda tem que pensar mais em burocracia. Então, que importante que tem também essa complementação. Doutor, agora são 1h23. A gente vai, então, para nossa pausa rápida aqui no cafezinho, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Irá Gastronomia, e agora com a Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões. Lembrando que a gente está ao vivo também pela Novos Horizontes e nas redes sociais da rádio. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cuidado e prevenção para vocês. Fiquem com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido.
As obras da Corsã podem mexer com a rotina agora, mas pense no resultado. Esgoto coletado corretamente e os protegidos é mais saúde para todos. O incômodo da obra passa, mas os benefícios ficam para sempre. Saiba mais em teliga.corsã.com.br. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. No coração de Santo Ângelo, o Iraar Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Iraar Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Agora são 13h28, a gente está de volta aqui com um cafezinho missioneiro, com apoio da Corsã, Sicredi, Grinks Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Iraar Gastronomia e Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões. E hoje a gente está com um bate-papo aqui sobre prevenção, inovação, cuidado com a vida. Nosso convidado é o Dr. Lourenço Moresco Sangói, lá da Clínica Com. E eu quero falar um pouquinho, então vamos falar um pouquinho de prevenção e tratamento, doutor. Começo perguntando para o senhor a respeito da imunoterapia, né? Que eu peguei algumas coisas lá e eu queria saber se o senhor tem como explicar de forma simples, né? Para os nossos ouvintes, como é que funciona e por que ela é tão revolucionária aí dentro do tratamento do câncer. Bom, a gente, felizmente, assim, a tecnologia para tratamento do câncer avança muito rápido, em vários aspectos. A gente tem uma série de drogas novas que são ou parceiras da quimioterapia ou são melhores que a quimioterapia e podem ser usadas sozinhas. E a imunoterapia é um exemplo de um tipo inovador de tratamento que inclusive deu o prêmio Nobel para os descobridores, né? Nobel de Medicina, foi para os criadores, digamos assim, dessa modalidade de tratamento. O que acontece? A imunoterapia é explicado de uma maneira mais simples. A célula tumoral cria mecanismos para se proteger do sistema imunológico. A célula tumoral é uma célula inteligente, por isso que ela cresce mais do que as células normais e por isso que ela toma conta, ela invade, por isso que chamam ela de maligna, né? E dentre esses mecanismos de resistência dela, ela cria e ela produz substâncias que silenciam o nosso sistema imunológico. Alguns tumores fazem isso de uma maneira mais eficiente e dependem muito desses mecanismos, e outros não tanto. O que é a imunoterapia? A imunoterapia são drogas, tipo vacinas, são anticorpos, que bloqueiam esse mecanismo de proteção da célula tumoral. Bloqueando esse mecanismo, tu deixa o sistema imunológico da pessoa livre
para atacar o tumor. Entendi. É como se tu liberasse o sistema que está adormecido pela célula tumoral. E a partir do momento que tu libera esse bloqueio, a célula tumoral começa a agir contra o tumor e os resultados, em algumas situações, são fantásticos. Que demais. A gente tem tumores, por exemplo, como melanoma e tumor renal, que eram tumores historicamente muito difíceis de tratar em situações avançadas, porque a quimioterapia não funcionava para eles. E funciona muito pouco até hoje. Não tem um quimioterápico que seja bom para esses dois tipos, em especial de tumor. E a imunoterapia, nós temos casos de pacientes com doença extremamente avançada, até cerebral, disseminação cerebral da doença, que a doença desaparece com imunoterapia, que era algo impensável até algumas décadas atrás. Sim. Não são todos os tumores que a imunoterapia funciona tão bem, mas esses em especial, melanoma e tumor de rim, a imunoterapia é fantástica. De uma maneira muito pouco tóxica, porque ela não é uma quimioterapia, Sim. ela é uma vacina. Ela tem uma toxicidade, com certeza, tem toxicidade diferente da quimioterapia, mas é uma toxicidade manejável, né? E que, felizmente, a incidência de efeitos colaterais da imunoterapia é muito pequena, comparado à quimioterapia. Então, são pacientes que têm uma qualidade de vida muito boa, e que tu consegue resgatar situações assim que eram catastróficas anos atrás. Como eu te disse, tudo tem a parte boa e a parte não tão boa. Não tão boa. O que é não tão bom da imunoterapia? Ela ainda não está incorporada no SUS. Existe uma pressão, uma briga para que isso seja incorporado, mas de uma maneira geral a imunoterapia não está ao alcance ainda do paciente do sistema público. Entendi. Né? Mas na parte do sistema privado a imunoterapia já é usada há muito tempo, às vezes sozinha, às vezes em combinação com vários tipos de quimioterápico, mas é um avanço fantástico no tratamento do câncer. Que importante, que sensacional. Mas é uma questão de tempo, né? Essa questão do SUS aí, Acredito que sim, porque é um caminho sem volta. Claro. Não tem como tu justificar que o paciente do sistema público não tenha acesso a uma tecnologia tão significativa, né? como essa, né? Sim. Então, e não são drogas que estão em experimento, elas já estão provadas, já estão liberadas para uso, já existe bula, já existe comercialização no país, então não tem por que tu não ter esse tipo de acesso. Vamos acompanhar. E a gente tem aí, então, o tema do mês, né, que é o Novembro Azul. Então, o foco aí, né, que nos lembra da importância da prevenção, dos exames preventivos. Temos alguns mitos, né, que circundam aí como é que me fugiu a palavra, mas os homens em geral, né, no sentido de exame. Então a gente sabe que não tem mais essa necessidade do exame do exame de toque, enfim, temos lá o exame de sangue já hoje. Como que o senhor avalia esse cenário atual aí da prevenção do câncer de próstata e dessa questão do tratamento masculino, né, da prevenção dos homens para esse tipo de doença? Bom, assim, eu acho importantíssimo, né? Esse tipo de campanha começou com o Outubro Rosa, né, na parte de prevenção do câncer de mama, e isso tomou uma proporção tão grande no mundo inteiro que acabou se estendendo para outros tipos de patologia. No caso do Novembro Azul é para o câncer de próstata, tem outros meses que você faz outros tipos de prevenção. De uma maneira geral, eu vejo isso com muito bons olhos, porque sempre que tu orientar a população para fazer exame preventivo, a gente está tendo um ganho com isso. Claro. Em vários sentidos, em vários aspectos. A detecção precoce das doenças oncológicas é fundamental para conseguir cura. Se tu pensar do ponto de vista econômico, como saúde pública, é muito mais barato para o governo detectar uma doença em estágio precoce, em que às vezes tu não precisa com gasto com drogas muito caras, porque tu cura só com cirurgia, a grande maioria dos pacientes. Então, para o serviço público é essencial a prevenção. Investir em prevenção para todos os tipos de câncer. Por que o Novembro Azul é importante? Porque em números o câncer de próstata está para o homem como o câncer de mama está para mulheres. É basicamente a mesma quantidade. Nós temos em torno de 70 mil novos casos previstos para câncer de mama na mulher e em torno de 70 mil novos casos para o homem de câncer de próstata. Então o impacto nos diferentes
gêneros é quase que igual, né? Do câncer de mama para a mulher e o câncer de próstata para o homem. Nós temos muitos, uma incidência muito grande, é o tumor mais comum no homem, Sim. com exceção do câncer de pele, não melanoma, é o câncer de próstata. Então é um problema de saúde pública, é uma incidência que vem aumentando muito, e essa campanha é muito válida nesse sentido. Em relação ao exame preventivo, tem uma coisa importante que tem que ser dita. O exame de sangue não exclui o exame de toque. São complementos. Um complementa o outro. Tá? Que importante Porque isso. existem tumores que expressam o PSA, que é o exame de sangue, e Certo. tumores de próstata que não expressam PSA. Tumores mais agressivos, mais indiferenciados, que a gente chama mais malignizados, dá para usar esse termo, né? Eles expressam muito pouco o PSA. Então, tu pode fazer um exame de PSA, que é o exame de sangue, e ele dá negativo, e o tumor está crescendo. Entendi. E tu consegue, através do exame de toque, dependendo da localização do tumor, tu conseguir sentir o nódulo tumoral na próstata num estágio muito precoce. Então, por isso que eu digo sempre, são exames complementares. Um não exclui o outro, tá? O exame de sangue, ele está ao alcance de todos, ele é um teste laboratorial relativamente simples, né? Os laboratórios da cidade, aqui da nossa cidade, estão aptos a fazer. Eu recomendo que após os 50 anos de idade todo mundo faça, mas isso não exclui a necessidade de tu ir no urologista fazer o exame físico também da próstata, né? E existem outros, existem exames de imagem, ecografia, a ressonância magnética, que é muito boa para ver a área inteira da próstata, né? Então, um complementa o outro. O essencial de tudo isso é que tu não pode deixar de fazer, né? E se tu tiver casos familiares, se tu tiver um histórico familiar de câncer de próstata, por exemplo, se tu tiver um histórico que o teu pai teve câncer de próstata, tu tem uma chance 2 vezes maior do que a população geral de ter câncer de próstata também. Então, o histórico familiar é muito importante para todos os tipos de tumor, para a próstata em especial também. Para a mama é importantíssimo o histórico familiar, né? Então, isso tudo vai agregando risco. Mas o fato é que tanto a consulta urológica quanto o exame de sangue são coisas relativamente simples. A gente tem excelentes urologistas na cidade, né? Então, nós estamos muito bem servidos nessa parte. O que a gente orienta é que faça o teste, não só no novembro, pelo menos uma vez por ano, fazer o teste se tu tiver um histórico familiar. Esses exames devem ser talvez mais precoces, até antes dos 50 anos, principalmente se o teu familiar teve tumor de próstata antes dos 50 anos. Sim. Né? Eu ia lhe perguntar essa questão da idade, então o aconselhamento médico a partir dos 50 já começar a olhar com mais atenção para esse tipo de exame. De uma maneira geral, sim, se tu tiver histórico familiar até antes disso. Antes, entendi. Doutor, e daí assim, para as mulheres, né, o Outubro Rosa, ele traz aí muito a questão do exame de toque, né, de se tocar, de fazer lá no banho mesmo, né, nas mamas. Que sintomas iniciais, daqui a pouco os homens acabam até ignorando, né, e que merecem atenção imediata para essa questão do câncer de próstata? O que eu digo assim, ó, não existe um sintoma específico do câncer de próstata. Esse sintoma é indicativo de câncer de próstata, porque os sintomas se confundem muito com aqueles sintomas do crescimento normal da próstata. Entendi. Que a partir de uma certa idade é quase que fisiológico. Todo homem, a partir dos 50, 60 anos, a próstata tem um certo crescimento por um fenômeno que a gente chama de hiperplasia. Isso é normal, vai acontecer com todos, entendeu? A próstata vai crescendo, a força do jato urinário vai diminuindo, vai tendo dificuldade para urinar, acordar várias vezes à noite para urinar. E isso é quase que normal para o homem à medida que a idade vai chegando. Os sintomas do crescimento do câncer são muito parecidos com isso. Às vezes se associam a uma dor para urinar, algum sangramento da urina, mas isso não é a regra. Entendi. Né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não tem uma queixa em si que chame a atenção. Entendeu? Não é uma coisa específica, isso indica ou aquilo. É diferente da mama que tu toca um nódulo, aquilo tá bom, é anormal, aquilo não faz parte do passar da idade para a mulher. Um nódulo sempre vai ser anormal na mama. Na próstata não, porque se confunde com o crescimento normal da próstata, que é comum na idade.
Por isso que os exames preventivos têm que ser feitos com ou sem sintomas. Né? Tu não pode esperar aquilo ali. Sim. Aí, assim, eu lhe confesso que eu, quando eu ouvi, há alguns anos já, a notícia do exame de sangue, né, para a questão do diagnóstico do câncer de próstata, eu achei que um substituía o outro. Então, que bom que o senhor trouxe esse esclarecimento, que na verdade eles são complementares. Mas o de imagem substitui o exame de toque ou não? Também é necessário que se faça os dois? É necessário. O diagnóstico completo teria que ter as duas coisas. Até porque tu precisa, digamos assim, um dos pilares do tratamento do câncer de próstata é a cirurgia, é a retirada da próstata. E tu precisa desse exame físico, tu precisa desse exame de toque. O urologista precisa disso para avaliar, digamos assim, ou a técnica cirúrgica ou a possibilidade cirúrgica, se aquele paciente é operável ou não. Então, a não ser que tu pegue o paciente num estágio de doença muito avançada, que já disseminou, aí talvez isso não seja tão necessário. Sim. Naquele momento. É mais necessário tratar a doença sistêmica, mas isso é uma situação um pouco mais distinta, assim. Mas de uma maneira geral, tu tem que aliar o exame de sangue, o exame da imagem e o exame urológico, que é o exame de toque. Perfeito. Todas as coisas são importantes. Acho que ficou super claro, né, para os nossos ouvintes aí, então, reforçando a questão da prevenção, né, na prevenção dessa doença que é tão avassaladora, né, doutores? Tem uma palavra, assim, acho que define bem. Então, assim, muito antes a prevenção do que o tratamento. Agora são 13h42, a gente vai aqui para o nosso segundo intervalo no Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio da Corsã, do Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões. Fica com a gente que já a gente volta com mais conhecimento e saúde para ti. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. Em muitas ruas da tua cidade, as obras da rede de esgoto da Corsã já foram concluídas, enquanto outras ainda estão em andamento. Se na tua rua já tem a rede pronta, não perca tempo. Conecta teu imóvel. É tua vez de fazer parte dessa transformação. Faça a conexão e informe pelo 0800 646 6444. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking.
É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h46, a gente está de volta com o nosso Cafezinho Missioneiro. Hoje recebendo o Dr. Lourenço Morisco Sangói, da Clínica Com, falando sobre prevenção e cuidado em oncologia, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões. Doutor, a gente falou um pouquinho antes, né, no primeiro bloco, da questão da valorização do acolhimento, né, desse tratamento que vai para além do tratamento médico, né? Como que a clínica tem essa questão do olhar humano, né, emocional com os pacientes, e como que vocês fazem lá na clínica toda essa questão, que falamos um pouquinho também no primeiro bloco, de todo o tratamento com os diversos outros profissionais de saúde, né, desde nutricionista, acompanhamento psicológico, tudo isso tem essa disponibilização, essa disponibilidade lá na clínica mesmo, como que os pacientes têm esse pacote, né, vamos dizer assim, de atendimento lá dentro da clínica, num lugar só, buscando esse acolhimento e essa humanização dentro de um lugar só. Além da consulta médica, né, o paciente passa primeiro pelo médico e a partir do momento que é detectado uma doença que precise tratamento e que ele inicia o tratamento em nosso serviço, todo paciente passa obrigatoriamente por uma consulta da enfermagem, por uma consulta com a farmacêutica e por uma consulta com a psicóloga. E a partir disso, a gente faz quase que um mapeamento daquele paciente e detecta as necessidades dele. Esse paciente tem mais necessidade desse tipo de acompanhamento, né? E dependendo da patologia também, se ele fez alguma cirurgia, se ele está com alguma dificuldade alimentar, se ele está com algum grau de desnutrição, se a parte psicológica está muito abalada, está menos abalada, e a partir desse mapeamento do paciente, ele é acompanhado durante todo o tratamento, além das medicações e do tratamento oncológico em si, é feito todo esse acompanhamento para que a vida dele seja o mais equilibrada possível. E aí passa desde o encaminhamento para um nutricionista, quanto o acompanhamento por psicólogo, o acompanhamento mais de perto, porque assim, o tratamento do câncer hoje está muito variado no tipo de abordagem. Então, por exemplo, a gente tem algumas neoplasias que elas não são mais tratadas com quimioterapia, elas são tratadas com medicação via oral, medicação em comprimido. Existem quimioterápicos em comprimido, existem drogas-alvo, que a gente chama, que são drogas com mecanismo de ação um pouquinho diferente da quimioterapia, mas que têm efeitos colaterais bem assim particulares, diferentes, e que são muito novos para o paciente. O paciente não é familiarizado com aquele tipo de efeito colateral. Então, dentro do nosso serviço, a gente tem um serviço que nos facilita muito a vida lá, que chama navegação. O que é a navegação do paciente? Nós temos uma enfermeira que, a partir do momento em que o paciente inicia o tratamento, ela faz o acompanhamento, na maioria das vezes online, né, por telefone, um acompanhamento domiciliar de quando aquele paciente está usando a medicação e não está dentro da clínica, né? Isso é muito válido quando o paciente, por exemplo, faz um tratamento com medicação em comprimido. Existem esquemas, às vezes, difíceis de lembrar, né? Com tantos comprimidos por dia, o horário, a relação com a refeição, o que pode, o que não pode. E a gente detectou ao longo dos anos que havia muito erro nessas posologias, o paciente tomar de uma maneira errada, dele se confundir, a consulta dele é só dali um mês, então naquele tempo ele chegava e não estava correto, e desde que a gente colocou o serviço de navegação, isso faz vários anos que foi colocado, esses problemas foram quase que resolvidos totalmente. Então a aderência ao tratamento é melhor, a gente consegue detectar efeitos colaterais muito antes,
do paciente retornar para a consulta. Então, esses pacientes têm esse acompanhamento, essa navegação do paciente é muito importante na oncologia. Então, o paciente é acompanhado quase que diariamente. Claro que diferentes tratamentos têm diferentes abordagens, claro. Então a maneira como tu acompanha muda conforme cada caso, né? Então tudo isso faz com que o tratamento seja muito fechado, a gente tem o paciente muito na mão, que a gente chama. A gente conhece ele como um todo, a gente conhece a família, a gente sabe quais efeitos colaterais, a gente sabe em que fase ele está, o que pode acontecer nessa ou naquela fase. Isso a gente consegue fazer uma orientação para resolver eventuais intercorrências e para que aquele período que ele esteja em tratamento seja o mais tranquilo possível para ele. Isso melhora os resultados a longo prazo. Isso melhora a aderência ao tratamento, isso melhora a parte emocional do paciente, isso tranquiliza a família, faz com que a família também seja mais aderente, entenda o caso e consiga dar o suporte que o paciente precisa, né? Porque tu também tem que orientar a família. Né? Tu não adianta tu orientar só o paciente está doente, claro. Né? E a família tem que ser orientada. Então, por isso que eu disse que o tratamento do câncer hoje em dia é multidisciplinar. Tu não pode atender e mandar o paciente embora e ver ele daqui a um mês quando tem outra quimioterapia. Sim. Tem todo um meio ali que é importante. Que tem que estar perto. Né? E isso já tem trabalhos comprovando que esse tratamento melhora o teu desfecho final. Né? Melhora a tua possibilidade de cura, melhora a maneira como esse paciente chega no final do tratamento. Sim. Então é um conjunto de coisas. E sempre de forma integrada com sempre diversos de forma integrada. profissionais. Isso tu faz com treinamento dos profissionais, com cursos, com educação continuada, com congressos e por aí afora. E com reuniões, né, constantes. Sim. Assim. Todo paciente que inicia tratamento no nosso serviço, a partir da primeira consulta, a partir de quando a gente define a linha de tratamento, é feita uma reunião com todos os profissionais e eles ficam sabendo do tratamento, a gente faz um plano de acompanhamento para aquele paciente. Isso é muito importante. Que importante. Sabe que o senhor, mesmo falando que há tempo vocês têm esse atendimento, essa navegação que o senhor me trouxe aqui, para mim isso é novidade. E eu acho que é necessário, né? Que se tenha esse acompanhamento próximo, né, do paciente. Eu te diria que é fundamental. Exatamente. Dentro da oncologia, hoje em dia, é fundamental. Exatamente. Doutor, que mais de novidade que vocês têm lá na clínica de tratamentos e de tecnologias e inovação que daqui a pouco o senhor possa compartilhar aqui conosco? Assim, a gente está mais ou menos acompanhando o que, como eu te disse, o que existe de tratamento autorizado para uso no Brasil. A gente tem, principalmente na parte de medicação, a gente está apto a usar ali na clínica. A oncologia, ela progrediu muito nos últimos tempos. A gente tem drogas novas, a gente tem protocolos novos de tratamento, tipo a imunoterapia, que eu falei para você agora há pouco. A gente tem drogas, para tu ter uma ideia de quanto a tecnologia na oncologia evoluiu. Existem drogas que são anticorpos com um quimioterápico ligado nele. Então tu tem um anticorpo, e esse anticorpo ele é dirigido contra um alvo que de uma maneira geral só existe na célula tumoral. Isso faz com que, tu imagina a vacina do Covid, ela vai criar anticorpos específicos contra o Covid. Certo. Né? Esse anticorpo ele é modificado geneticamente para se ligar na célula tumoral. Eles reconhecem na célula tumoral algumas características que só existem ali, proteínas de superfície, marcadores que a gente chama. Até existem em outras partes do corpo, mas existe muito mais na célula tumoral. Isso é identificado e é feito um anticorpo modificado geneticamente que vai se ligar lá. E ele leva com ele um quimioterápico. Ele leva o quimioterápico pela mão e entrega dentro da célula tumoral. Ele é internalizado e leva o anticorpo para dentro da célula, a droga dentro da célula tumoral. Isso faz com que a dose do quimioterápico seja muito menor, não precisa de dose tão grande. Faz com que os efeitos colaterais sejam menores, né? E que a ação do quimioterápico, que dá muito efeito colateral de uma maneira geral, a ação do quimioterápico ocorra só dentro da célula tumoral. Isso é um avanço enorme. Nossa. Né? Eles chamam anticorpo droga conjugado, ADC é a sigla. É um tipo de imunoterapia. Claro. Né?
mas que tu leva. Então, assim, a oncologia tem evoluído muito e os resultados dessas drogas novas são fantásticos. O senhor sabe que dentro do meu senso comum, assim, eu acho que de diversas pessoas, quando a gente pensa em tratamento de câncer, já logo vem à mente, assim, aquele paciente bastante desgastado já, né, com a questão do tratamento até intravenoso, né, uma coisa mais dolorida, inclusive, né, em todos os aspectos, sejam emocionais, claro que não deixa de ser, mas quando o senhor traz uma notícia dessas, doutor, isso dá até um acalento no coração, assim, porque não é fácil passar por um diagnóstico desse, mas isso facilita muito a vida, né, da pessoa de conseguir passar por esse momento horroroso. Nós temos um arsenal muito grande hoje em dia. Sim. Como eu te disse, felizmente a tecnologia do tratamento está evoluindo muito. Sim, sim. E aí, assim, a gente está falando de Novembro Azul, está falando da importância de prevenção, está falando da importância de todos os anos fazer lá, né, os exames preventivos, mas tem outras coisas também que não precisa esperar chegar aos 50 anos para começar a cuidar, que é a questão de alimentação, do sono, né, estresse. Que orientações o senhor daria para os nossos ouvintes, né, que se pode ter no dia a dia para ter esse cuidado, né, da gente cuidar melhor do nosso corpo e nos prevenirmos aí para o desenvolvimento dessas doenças mais sérias? Assim, de uma maneira geral, o que é bem sabido que é fator de risco para o câncer são coisas que, de fato, como você disse, dependem de nós. Uhum. Claro que, por exemplo, quando tu tem uma alteração genética, como a gente falou Sim. anteriormente, tu não tem como mudar a tua genética. Sim. Mas tu consegue mudar teus hábitos. Uhum. Né? Então, o principal deles é o cigarro. O cigarro é um fator de risco para praticamente todos os tipos de câncer. Antigamente, a gente achava que era só para o câncer de pulmão que ele era um risco. Não, ele é um risco para quase todos. O cigarro é um fator cancerígeno importantíssimo. Sim. Então, não fumar talvez seja uma das dicas mais principais que a gente pode dar. Então, evitar o cigarro. O álcool em excesso é cancerígeno, é um fator de risco. Então, o ideal é não consumir, mas se consumir numa quantidade muito pequena. Porque Sim. álcool já está provado que é um fator de risco para desenvolvimento do câncer. Obesidade é um fator de risco para praticamente todos os tipos de câncer. Para tu ter uma ideia de quanto a obesidade é impactante, mulheres que trataram câncer de mama e que estão com índice de massa corporal muito acima, estão com o peso muito acima, isso é um fator de risco de recaída. E é um fator de risco de resistência ao tratamento de vários tipos de bloqueio hormonal, que são tipos de tratamento que a gente usa para vários tumores de mama. Então, a obesidade tanto é um fator de risco para desenvolvimento, quanto um fator de risco para resistência ao tratamento. Sim. Então, manter-se com um peso dentro do adequado para a tua altura, praticar exercício físico, que ajuda a controlar o peso. Uhum. Né? Então, teve um trabalho que foi apresentado esse ano no Congresso Americano de Oncologia, em que eles pegaram um grupo de pacientes que tratou um tumor do intestino. Com intenção curativa, então não era uma doença em estágio avançado. Os pacientes foram operados para o intestino e fizeram a quimioterapia complementar, que é o padrão para um tratamento de tumor do intestino em estágio intermediário. E esses grupos, pegaram esses pacientes e eles dividiram em 2 grupos, né, para acompanhamento depois do tratamento. Um grupo, orientações gerais, né, sobre dieta, exercício, e outro grupo entrou num programa de exercício orientado com academia, com personal trainer, e então um grupo ficou orientação geral e outro com exercício. E ao longo de vários anos eles foram acompanhados, e o grupo que manteve um programa rotineiro de exercício teve uma chance de recaída muito menor do que o outro. E foi a única diferença entre os grupos. Eles eram bem balanceados quanto à idade, tipo de drogas que receberam, os grupos eram muito iguais. Tem vários outros trabalhos que mostram a importância do exercício físico, mas esse foi bem impactante. Sim. Então, e não é aquele exercício físico, no sábado eu vou lá e vou caminhar. Tem que ser um exercício contínuo. Constância, Tem que ser constante dentro das tuas possibilidades, lógico. Claro. O exercício que uma pessoa de 20 anos não é o que uma pessoa de 70 vai fazer. Sim. Tem que ter coerência ali. O ideal é ter um profissional de educação física orientando. Que acompanhe, Que acompanhe e veja o que é adequado para aquela idade, mas a orientação é ter alguma prática rotineira de exercício físico.
Então, tu vê que são coisas que não são muito difíceis, Exato, né? Controlar o peso, não fumar, excesso de álcool. Beber água. Né? Evitar alimentos muito industrializados, Sim. enlatados, embutidos, isso não faz bem. Existem produtos ali, existe um cálculo de uso de quanto tu pode usar desse tipo de produto, mas de uma maneira geral eles não fazem bem para a saúde. Sim. Por vários aspectos. Melhor evitar. Melhor evitar. E a gente tem tudo na mão para isso, né, doutor? Comer bem, ainda mais aqui no interior a gente tem tantas possibilidades. Tem gente que até planta, né, a sua própria comida e sair fazer uma caminhada periódica, né, todos os dias, se hidratar, enfim, coisas que estão de fato na nossa mão, né? Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, porque assim, quando a gente amadurece, tem coisas que não dá pra gente evitar, né? A gente precisa fazer exercício físico, comer bem, né? E beber água, essas coisas que parecem básicas, mas muita gente não faz. Eu trago para aquela frase que é assim, saber e não fazer, ainda é não saber. Então, assim, é importante que a gente entenda que é preciso fazer e fazer o negócio. Doutor, já são 14 horas e eu quero que a gente finalize com uma mensagem sua. Se alguém, né, acabou de receber o diagnóstico ou está lá em dúvida se, né, como é que faz o exame, não faz, para questão de prevenção, queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né, principalmente os homens que estão nos escutando agora, né, dessa importância, né, que o senhor reforçasse tudo que a gente falou até agora numa mensagem, por favor. Olha, a mensagem que eu te diria no sentido de prevenção é que assim, é melhor tu saber, né, de um diagnóstico e tu resolver rapidamente aquilo ali de uma maneira, se for um diagnóstico precoce, de uma maneira curativa, do que tu ficar no escuro, né? E a gente tem em Santo Ângelo vários profissionais aptos a fazer diagnóstico de doenças oncológicas. Acho que o nosso corpo clínico, digamos assim, de médicos em Santo Ângelo está muito bem representado. Então a gente tem várias opções aqui. Faça os seus exames preventivos, procure o profissional adequado para cada área que você queira, né? Seja ginecologia, mastologia, urologia ou oncologia, dermatologia para pele, importantíssimo. Né? Principalmente na nossa região aqui. Tu tem que fazer outros exames preventivos, a gente não tem outra alternativa. A incidência do câncer está aumentando muito, né? E a gente não consegue mudar esse gráfico, a gente não tem poder para isso, né? O gráfico do crescimento do câncer é sempre para cima e tem sido assim nas últimas décadas, e as previsões não vão mudar, né? A gente não tem como a curto prazo mudar isso. Mas as tecnologias evoluíram, o tratamento evoluiu e a chance de prevenção também evoluiu. Essa parte depende da gente, né? Exato. Doutor, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer lhe conhecer, foi um prazer essa conversa e esse diálogo tão importante, tão rico sobre saúde, sobre ciência e principalmente sobre humanidade. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E eu que agradeço pelo espaço. E a você, querido ouvinte, nosso carinho por estar conosco em mais um Cafezinho Missioneiro. Agradecimento aos nossos apoiadores Corsã, Evoluir nos Define, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Inspirando Mulheres Net Weaving Club, porque inspirar é um movimento ao lado de outras como você. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. E agora também a Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões. A gente se encontra amanhã com mais histórias que inspiram e transformam. Um beijo e até amanhã.